Tem muita coisa para analisar com ela, Thaís Herédia. Thaís, que final de semana para estar de plantão como eu estava. A gente sabia que isso ia acontecer. Na sexta-feira nós avisamos a nossa audiência, né? Se prepare. Temos o que comemorar, Thaís? Boa tarde. Olha, Naka, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu acho que o ponto de partida aqui da nossa conversa é dizer o seguinte: nada tira de Lula a vitória sobre esse encontro, né? Vitória sobre o quê? Vitória sobre a estratégia que ele resolveu adotar desde o primeiro dia, de resistência, de uma resistência que atacava, depois de uma resistência que fazia mais para dentro do que para fora, né? Falava mais para a sua base para dentro do que para fora, uma resistência que foi sendo reconhecida na comunidade internacional, entrevistas aos principais jornais lá fora, artigos em que ele defendia a soberania brasileira, em que ele explicava que a demanda política de Donald Trump não fazia sentido para nenhum país, muito menos para um país como o Brasil, que tem poderes independentes. E, no final das contas, a estratégia dele deu certo. Veja, Lula tem 80 anos de idade, né? É um político experiente, está no seu terceiro mandato como presidente, mas se a gente for contar o fato dele ter sido responsável pela eleição de Dilma, pela reeleição de Dilma, nunca ter se afastado da gestão dos governos dela, pelo contrário, né? Ele é um político experiente. Todo o alarde, toda a preocupação, nós aqui trouxemos tantas vezes a preocupação, a leitura dos empresários, né? A angústia de todo mundo de dizer, pelo amor de Deus, presidente, liga, faz um movimento, pelo amor de Deus, presidente, não fala da Venezuela, pelo amor de Deus, presidente, não fala do dólar e tal. Ah, não fazia sentido. Não, porque o nosso papel aqui não é ovacionar o presidente, é questionar sobre pontos que geram preocupação, especialmente preocupação dos agentes econômicos que precisam tomar decisão em função do que o presidente da República fizer, ainda mais num ambiente de comércio internacional. E o que a gente faz hoje é reconhecer que a estratégia que ele adotou deu certo, era a estratégia que podia não parecer a mais sensata diante da imprevisibilidade que é lidar com Donald Trump, mas foi a vencedora, foi a que conseguiu chegar lá, né? Lula consegue a reunião com Trump, consegue esse posicionamento de Trump, que se impressiona com a história de Lula, que coloca a família Bolsonaro completamente fora do debate, né? Coloca o debate político completamente fora do debate, né? ou da discussão, ou de uma pré-negociação. Então, essa vitória política, ela é inegavelmente do presidente Lula, com a sua experiência e com, vamos dizer assim, uma autoindulgência, vamos dizer assim, que ele se deu, de dizer, escuta, eu vou fazer o que eu achar que é melhor, com a idade que eu tenho e tal. Então, o que significa que as críticas e as cobranças que foram feitas até aqui não faziam sentido? Não, pelo contrário, faziam todo sentido. Agora, ele conquista esse encontro. A partir de agora, para onde a gente vai colocar as nossas dúvidas? Na verdade, que dúvidas a gente vai refletir dos agentes econômicos com quem a gente conversa, né? A efetivação das coisas. Ninguém esperava anúncio, não era para sair anúncio. Não era uma conversa de chefes de Estado com toda a preparação, ou uma conversa de anúncios de negociações, como a gente vê tantas vezes acontecer. Era uma conversa que tinha uma premissa quase casual. Sim. Quase casual, né? Meia hora antes de acontecer, ninguém sabia exatamente se ia rolar ou não. Uma premissa quase casual, mas que estabelece vamos dizer assim, os parâmetros para que ela seja técnica a partir de agora. E essa conversa, olhando em perspectiva, é possível avaliar o que prevaleceu para Trump e Lula, que são tão diferentes, mas que ao mesmo tempo são tão parecidos no aspecto de terem uma personalidade muito específica. São duas pessoas com muita personalidade. O pragmatismo venceu porque os dois lados têm razões econômicas e muito racionais para tomar esse trilho, Thaís? A minha impressão, Naka, de tudo que eu ouvi com as conversas é que
o pragmatismo de Lula foi um pragmatismo estritamente político. Por mais que o governo tenha estendido os diálogos para o setor privado, através do ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, né, não diretamente do presidente Lula, o pragmatismo de Lula foi um pragmatismo político, em que ele defendeu a soberania do país, em que ele se recusou a uma interlocução de caráter político enquanto um debate infundado prevalecesse, né? No caso de Trump, me parece que, pela característica dele, pela personalidade dele, o que nós já trouxemos aqui há um tempo é que acabou pesando mais a questão econômica do que a política. Então, o pragmatismo dele começa político, por uma visão de mundo que ele tem, que claramente era uma visão de mundo equivocada sobre o Brasil, e que aí, na hora que a coisa começa a pesar para ele, com café, com carne ficando mais caro, e com seus próprios apoiadores dizendo, escuta, eu não sei quem é Bolsonaro, eu não sei quem é Alexandre de Moraes, eu não sei quem é Alexandre Padilha, mas assim, pouco me importa, eu quero saber do meu negócio. Então, esse pragmatismo que se junta ao pragmatismo, por exemplo, dos produtores de soja que perderam com a China, porque não é uma reação do Trump exclusiva para o Brasil, é uma reação dele aos empresários, ao seu programa de tarifas comerciais, com o mundo inteiro. Aquela turma que sofreu pelo Brasil reclamando, a turma que está sofrendo pela China reclamando, a turma que está sofrendo por México e Canadá reclamando. E aí, o pragmatismo dele acaba se transformando num pragmatismo econômico. E se o Brasil não queria ter nenhuma discussão que não fosse econômica, através de uma postura política do Lula, ele acabou chegando lá. Não era isso, né? Ele teve uma postura política 100%, Lula teve uma postura política 100% do tempo. E ele acabou, através da sua postura política, revertendo a possibilidade de diálogo e uma abertura para a negociação econômica, sem o caráter político. É muito legal a sua análise, porque por razões absolutamente diferentes, os dois chegaram no mesmo lugar. Isso é interessantíssimo. Agora, a partir deste momento, há uma expectativa muito otimista por parte do setor produtivo, dos exportadores. Onde estão os riscos? E eu lembro, Thaís, que há algumas semanas a gente conversando sobre os dois, né, sobre Trump e Lula, a gente até brincou que, olha, Lula tem características tão curiosas e sui generis que vai acabar fazendo a base de eleitores do PT, de esquerda, gostar de Donald Trump. Será que a gente está chegando neste momento? Não, eu acho muito difícil isso acontecer. É até interessante porque, vou voltar aqui um pouquinho, o Américo Martins, que é o nosso correspondente, que tem acompanhado muito o presidente Lula, fez uma pergunta para ele muito interessante, né? Dizendo, Trump reconheceu e elogiou a sua trajetória política, pelo fato de o senhor ter sido preso e ter voltado e tal. O que o senhor tem para elogiar da trajetória política de Trump? E Lula, macaco velho, apenas contou as histórias diferentes. Ele veio de um mundo rico, eu vim de um mundo pobre, ponto. Não fez nenhum elogio ou não traçou nenhum juízo sobre as características de Trump. A única coisa que ele disse foi o presidente eleito pelos americanos, ponto, né? Eu quero dizer isso para dizer o seguinte, o risco na negociação com o Trump é o mesmo desde o dia zero. É um risco dele, por temperamento, como ele fez com o Canadá semana passada, porque ele não gostou de uma propaganda de uma das regiões do país, cancelou todas as negociações. Ou as relações que ele teve com a Índia, ou as relações que ele teve com a Suíça, ou as relações até mesmo que ele tem com a China, né? Então, esse é o risco que está presente, mas aí o Brasil deixa de ser uma exceção. O Brasil passa a correr o mesmo risco que o mundo inteiro corre diante da personalidade e da imprevisibilidade de Trump. Nós estávamos correndo um risco maior porque o componente político específico do Brasil, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, este ponto específico era exclusivo do Brasil. Quem colocou
esse ponto na mesa foi o próprio presidente Donald Trump. Então, era um risco exclusivo e intransferível do Brasil. Agora, nós não temos mais esse risco intransferível. A gente tem o risco que todo mundo corre. E aí, portanto, né, que aquela nossa demanda aqui, que é uma demanda, na verdade, que a gente traz traduzida dos agentes econômicos, dos empresários que a gente ouve, né, pela estratégia, pela diplomacia, por uma forma... pela adoção de uma forma nova de se relacionar com os Estados Unidos, de se mudar para lá, botar uma turma lá, formar uma nova correspondência com os Estados Unidos, neste novo mundo que se inaugura do comércio internacional. Quer dizer, o Brasil vai precisar estar mais presente. Não vai adiantar... Cássia, pelo amor de Deus, que ninguém lembre da gente para as coisas continuarem andando como estão. Esse mundo não existe mais, é o mundo da proatividade, é o mundo da presença que se mostra presente. Não é de uma presença presumida. Está dado, imagina, eles nunca vão parar de comprar o nosso café. Aí, só para a gente terminar, que a gente já estourou. Rapidamente. O que esperar da conversa Xi Jinping-Donald Trump? Eles sempre encontram um meio termo, né, Naka? Porque na hora que os dois começam a perder muito, o incentivo para que isso aconteça, ele existe. Uhum. Eu acho que, de novo, assim como aconteceu há 90 dias, eles vão dar um passo para frente e daqui a pouco a gente vai ver outro suspiro. Esse é um novo mundo. Se a gente der mais passos para frente do que para trás, ao longo desses anos que estão por vir, sob a liderança de Trump, quem sabe a gente já vai poder chamar isso de ganho. E será com emoção, então. Sempre. Com emoção. Thaís. Chacoalho. Uma hora vai para frente, vai para trás. Obrigado, Thaís. Boa semana. Até amanhã. Até.